gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, sexta-feira, 13 de março. Confira os destaques desta edição. Secretaria de Saúde realiza coletiva de imprensa para falar sobre o protocolo que o município passa a adotar para evitar o coronavírus. Reajuste no valor do estacionamento rotativo entra em vigor nesta segunda-feira. Paciente com suspeita de coronavírus passou pelo Hospital Santa Terezinha e segue em isolamento em casa. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da TV Erechim. Mais de 10 mil erechinenses têm títulos eleitorais cancelados. Se as eleições fossem hoje, apenas 69.418 eleitores estariam aptos ao voto. Em Erechim, dos 79.634 eleitores, ficou sem realizar o cadastro biométrico 10.216 eleitores. Os ausentes, além de terem o título cancelado, estão proibidos de participar de concurso público e retirar passaporte, entre outras consequências. Mas aqueles que tiveram o título cancelado, contudo, terão uma segunda chance de votar no pleito de 2020. Regularizando sua situação, o cartório eleitoral estará de portas abertas até o dia 6 de maio para tais atendimentos sem multa. A data também é limite para o alistamento e transferência do título eleitoral. E a partir de segunda-feira, o estacionamento rotativo sofrerá um reajuste no valor da área azul e também na área verde. Nossa equipe foi conversar com o secretário de Obras, Vinícius Anzilheiro, para entender sobre este reajuste nos valores. Quando a empresa venceu o certame licitatório e começou a executar o serviço em março de 2018, ela apresentou uma planilha de custos. E para ela poder ter um reajuste, um reequilíbrio financeiro do contrato dela, ela tem que comprovar dentro dessa planilha o aumento real. Por exemplo, se ela fizer um dissídio com os funcionários dela e esse valor do dissídio for de 20%, mas o custo do funcionário dela não representa uma porcentagem muito grande dentro da tarifa, não vai aumentar esses 20%. Ela tem que botar esse aumento real dentro da tabela e com esse aumento ela vai chegar no valor final da tarifa. Então, encerrado o primeiro ano de contrato, ela poderia já requisitar o reequilíbrio. Então, o contrato iniciou em março de 2018, em março de 2019 já poderia ter um reequilíbrio. Eles tiveram uma dificuldade também de comprovar esses aumentos. Correu um processo administrativo durante um longo tempo, durante o ano de 2019. Esse processo ele é assinado pela AGER, que é a que faz a regulação do serviço. Então, em janeiro, a AGER solicitou que fosse feito um aumento, um reequilíbrio dessa tarifa. Na Zona Azul, nós teríamos uma tarifa no quebrado, uns 15 minutos de 53 centavos, e na área verde, 26 centavos. Então, saiu um decreto, na época feito pela administração do município, colocando os valores então, de 53 e 26 centavos pelos 15 minutos quebrados. Como não há mais moeda em circulação desses centavos, foi feito então um acordo com a empresa, onde então foi retirado todo o aumento da área verde, então a área verde não vai ter aumento, e a área azul então passa 55 centavos pelo quebrado. Para que isso? Para poder ter como dar o troco, porque as pessoas não conseguiriam ter o troco. Então foi refeito esse reajuste. É bom lembrar que é um reajuste, não é um aumento tarifário, né? É um reajuste tarifário, comprovado pela empresa dentro dos custos que aumentaram na operação dela, desde março de 2018 até agora janeiro de 2020. A gente faz o controle pelo sistema, nós temos os picos de uso delas, chegam a 40%, a 45% de uso das vagas. Porém, nós também sabemos que tem muitas vagas que não aparecem no sistema como uso por não fiscalização da vaga diretamente, diariamente, naquele horário. Tem vários locais até que a gente já solicitou à empresa para que se faça uma atenção especial, porque tem locais que eles não estão fiscalizando. Então, a gente não tem como precisar realmente toda a ocupação dela, mas no sistema ela varia em torno de 27% a 45% no máximo o uso diário. E no próximo bloco você confere coronavírus e os cuidados que todos nós precisamos ter para evitar a doença e também a previsão do tempo para o final de semana. A gente já retorna.
A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Programa de relacionamento Cliente Master mais vantagens. Sorvete Que Bom cremosíssimo 1,5 litro, R$12,98. Cerveja Eisenbahn Pilsen Lata, R$2,79. Se for dirigir, não beba. Cebola, R$1,98 quilo. Linguiça churrasco Aurora, 700 gramas, R$9,98. Pernil suíno Majestade com osso e pele, R$9,79 quilo. Refrigerante Sarandi, R$2,99. Cadastre-se pelo aplicativo, site ou na loja. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Nós queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio-oeste de Santa Catarina ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Uniestados. Foi confirmado na manhã desta sexta-feira de que um paciente deu entrada no Hospital Santa Terezinha de Erechim com sintomas de Covid-19, o novo coronavírus. O homem de 38 anos, morador de Paulo Bento, teria viajado para a Europa há alguns dias. Este paciente esteve no hospital em isolamento para coleta de material conforme determina o protocolo da doença. Mas por volta das 10 horas da manhã, o paciente foi liberado com orientações e deve permanecer em isolamento em casa. E nesta tarde, o secretário de Saúde concedeu uma coletiva de imprensa para falar sobre as medidas de segurança que o município passa a adotar para evitar o Covid-19. Confira. Aconteceu na tarde desta terça-feira uma coletiva de imprensa na Secretaria de Saúde para falar sobre o protocolo adotado pelo município de Erechim em relação ao Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus. Há suspeita de um caso em Erechim, o qual já foi coletado material e enviado para análise. O paciente encontra-se em casa sob quarentena. No Brasil, existem protocolos que devem ser seguidos. A partir do momento que se ficou sabendo da epidemia que estava acontecendo na China, a Vigilância em Saúde aqui do município tomou a iniciativa de chamar as instituições de saúde do município. Então foram chamados os 4 hospitais, foi chamado a coordenadoria e nós sentamos e em conjunto elaboramos um protocolo operacional de como iríamos agir caso essa epidemia chegasse aqui no nosso município. Então, desde então, estamos monitorando a situação e, a partir do surgimento desses casos no Brasil, foram efetivadas algumas ações. Desde que surgiram esses casos, então, fomos chamados pela Coordenadoria Regional de Saúde, foi colocado algumas atualizações em virtude do que estava acontecendo e foi solicitado a todos os municípios do estado, no caso nosso aqui da região, que elaborassem um plano de contingência mediante ao que está acontecendo. Esse nosso plano de contingência está pronto, mas em virtude da atualização do plano estadual, estão sendo feitas algumas adequações para ser enviado ao Estado na segunda-feira. Esse plano, o que ele contempla? O que nós iremos fazer mediante um surto aqui no município. Então, nesse plano, nós temos que contemplar qual é a nossa estrutura de saúde, o que nós temos de unidades básicas, o que nós temos de leitos, para agir mediante um aumento de casos. No momento, aqui em Erechim, o que existe? Existe um caso suspeito
um paciente que veio dos Estados Unidos, esteve viajando por vários dias, quadro sintomático bem leve, mas em virtude da atual situação de pandemia, foi enquadrado como um caso suspeito, foi realizada a coleta de material e enviada ao laboratório referência, que no momento de ontem, a partir de agora, é o Laboratório Central do Estado, o LACEN. Então, já está lá no LACEN essa nossa amostra e, por já estar sendo processado lá em Porto Alegre, nesse laboratório, a nossa expectativa é que, no máximo em 48 horas, a gente já tenha o resultado dessa amostra que foi enviada. Em Erechim, o município adotou medidas de segurança para atender pacientes que apresentem sintomas. As unidades básicas de saúde, bem como hospitais, já estão preparados para possíveis emergências. Eventos públicos com mais de 100 pessoas, por medida de segurança, estão sendo cancelados. O secretário de Saúde, Dr. Dércio Nonemacher, fala que não há motivo para pânico e nem a compra exagerada de álcool gel e máscaras. As pessoas ficam muito inquietas, muito cestrosas em relação a que, de repente, ele vai faltar mercadoria, vai faltar álcool gel, vai faltar máscara. Tudo isso nós temos tudo montado para que não falte, tá? Agora, o mais importante não é o álcool gel, o mais importante é lavar as mãos com aquilo que eu falei, lavar sabão nas duas faces da mão, tá entendendo? E manter hábitos de higiene, ou seja, você falar não muito perto da pessoa, ou seja, não espirrar na cara do teu vizinho. Outra coisa, manter uma saúde, digamos assim, um hábito alimentar decente, consequentemente você diminui a possibilidade da propagação. Porque isso é um vírus igual a transmissão da vírus da gripe. Só que ele tem, às vezes, ele está trazendo um transtorno muito importante no idoso. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande em relação ao idoso. Porque assim, só para te entender, as crianças tiveram um índice de morte de 0,2%. Enquanto que o idoso é de 15%. É muito alto o índice, porque significa o seguinte, pelo lugar porque nós médicos do mundo todo, demoramos a fazer o diagnóstico do como é que seria tratada essa patologia. E agora se aprendeu alguma coisa, como não cometer esses erros, nós estamos começando a divulgar já antes de ter a doença aqui, para ter os cuidados. Ninguém precisa se assustar com isso, mas nós só vamos atender pessoas que voltaram de uma viagem, foram para a Europa, para os Estados Unidos, pessoas que têm sinais e sintomas clássicos de uma gripe com maior repercussão, é coletado o material, mandado para o centro de exame do Estado, e ele vai dizer se é a doença ou não é. Não é a doença, ele está descartado. Mas enquanto você não tiver o diagnóstico, nós recomendamos que ele fique recluso, ou seja, ele fica em casa. Se ele estiver trabalhando numa empresa, a gente vai dar um atestado de 14 dias que ele fique em casa. Entendeu? Agora, se ele não tiver isso, ele pode ficar tranquilo que ele não vai pegar a doença. Em virtude do calor e ambientes gelados por causa do ar-condicionado, podem ocorrer resfriados. Porém, o secretário destacou os sintomas como muito diferentes de resfriados e coronavírus. Na verdade, os sintomas são diferentes, porque ele tem dores musculares, ele tem prostração, ele tem às vezes falta de ar, que a gripado não tem, a gripe não dá isso, tá entendendo? Então aí começou a complicar. Se o cara tem falta de ar, tem que abrir o olho, que alguma coisa errada ele tem. E aí você vai fazer o exame do pulmão, você vai detectar que ele tem um começo de pneumonia. Bom, aí tem que fazer um tratamento bem agressivo. Procure seguir as orientações básicas de higiene para evitar contato com o vírus. E, em caso suspeito, entre em contato com a unidade básica de saúde do seu município. Procure seguir as orientações básicas de higiene para evitar contato com o vírus. E, em caso suspeito, entre em contato com a unidade básica de saúde do seu bairro. Não deve procurar os hospitais, deve procurar as unidades básicas de saúde. Nossos munícipes devem procurar as unidades básicas de saúde. Se tiver um convênio privado e quiser fazer uma consulta num hospital privado, fiquem à vontade. Pode ir lá discutir com o seu médico, ver qual é o exame que vão fazer, etc. Mas, na verdade, nós, na Secretaria da Saúde, queremos que as pessoas procurem as unidades. E lá o médico já vai dar, devidamente orientado, vai dar a orientação adequada. E depois de uma semana onde tivemos todos os dias temperaturas elevadas, o final de semana não será diferente. Vamos ver como é que fica o tempo?
No sábado pela manhã, uma mínima de 18 graus, a máxima de 33, a média do dia 29 graus, a umidade do ar 72%, ventos 10 km por hora e a gente não tem previsão de chuva. No domingo, ao amanhecer, 20 graus, a máxima 34, a média do dia em torno de 30 graus, a umidade do ar 69%, ventos 8 km por hora e sem chuva. Na segunda-feira, vamos ter sim uma mudança no tempo e na temperatura. Ao amanhecer, uma mínima de 18 graus, a máxima de 27, a média do dia promete se manter em 23 graus, a umidade do ar 77%, ventos 10 km por hora e a gente tem, graças a Deus, aí uma previsão de 15 milímetros de chuva. Vamos torcer para que se confirme essa previsão do tempo e que a gente inicie aí uma semana com temperaturas mais amenas e que a chuva volte para amenizar os efeitos, aí os estragos da estiagem. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui e lembramos a todos vocês que é possível rever todas as nossas matérias no Facebook, YouTube e também lá no Instagram. Agradecemos a sua audiência, desejamos um feliz final de semana e nos encontramos novamente na segunda-feira. Até lá! Nós queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio-oeste de Santa Catarina ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Uniestados. Programa de relacionamento Cliente Master mais vantagens. Sorvete Que Bom cremosíssimo 1,5 litro, 12,98. Cerveja Eisenbahn Pilsen lata, 2,79. Se for dirigir, não beba. Cebola, 1,98 kg. Linguiça churrasco Aurora, 700 gramas, 9,98. Pernil suíno Majestade com osso e pele, 9,79 kg. Refrigerante Sarandi, 2,99. Cadastre-se pelo aplicativo, site ou na loja. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.